Clarinha, queria você aqui, em nome de Jesus, uma das duas. Letícia vai ver a outra. Abra sua Bíblia comigo, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo de número 12, ou seu versículo de número 4 em diante. Semana que vem nós vamos começar uma conferência. Pode pôr aí pra gente. Nós vamos começar uma conferência na semana que vem. Ou seja, domingo, segunda e terça. Você não pode faltar. Diminui aí pra gente. Isso, o Maico tá em cima. Isso. Qual o nome da conferência? Iluminados. Ah, querido, venha com expectativa no seu. Eu posso falar o tema da mensagem? Posso. A nuvem mudou de endereço. Semana que vem, isso não é agora. Vamos lá, a nuvem mudou. Oh! Você sabe que o povo hebreu no deserto, ele caminhava 2 vezes mais do que o inimigo. Porque durante o dia a nuvem protegia do sol e o permitia de caminhar. Durante a noite Deus fazia com que uma coluna de fogo estivesse guiando o povo, e Deus assim fazia com que o povo caminhasse. O inimigo não conseguia caminhar durante a noite, porque além da nuvem deixar de se manifestar à noite para o povo de Deus, ela passava a se manifestar de forma contrária para o povo inimigo. Então o inimigo, aquela nuvem se tornava densa e impedia o inimigo de se aproximar. Então o povo de Deus estava sempre 2 vezes mais rápido do que o povo inimigo. Você entendeu? Diga amém. Ah, irmãos, quando Deus... Eu quero falar de avivamento semana que vem, iluminar. Se não eu prego sobre o... Cadê? Somos 9? Tá, então fica aí um pouquinho, em nome de Jesus. Vamos juntos. O instrumento ali é levinho. O texto diz assim, ó: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Eu gosto dessa parte, tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, diga amém por isso. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, diga isso. Diga assim, eu preciso viver isso na minha vida, vai. O outro, no mesmo Espírito, a fé. Volta de novo, que aí vem uma de cada vez, pode ser? Vocês vão ficar aqui, ó, perto de mim. Pode ser assim? Pode. Então vamos lá. Versículo de número 7 diz que pode ser o 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Vem, bate palma, amados. Isso, a outro no mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Vem. A outro no mesmo Espírito a fé. Vem. A outro no mesmo Espírito dons de curar. A outro operações de milagres. Vem. A outro profecia. Vem. A outro discernimento de espíritos. Vem. A outro variedades de línguas. E a outro capacidade de interpretá-las. São 9? São 9? Ah, Jesus. Tá bonito, hein? Oh. Aí o versículo 11 diz assim, ó: mas a um só é o mesmo Espírito e realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Aí eu
vou dar um salto ao último versículo do capítulo 12, no versículo de número 31. E eu vou tentar pegar aqui algumas versões. Já senta aí, assume aí, isso. Aí o texto diz assim: entretanto, com zelo, os melhores dons. Na minha versão aqui, diz entretanto, e aí o texto está falando sobre isso: procurai com zelo os melhores dons. Posso ficar até aí? A gente pode em outra versão? Pode ser? Vê o que você me consegue aí. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e vos mostrarei um caminho mais excelente. Olha que coisa linda. Por isso, esforcem para ter os melhores dons, porque eu vou mostrar a vocês um caminho que é o melhor de todos. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, passo agora a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente. Aleluia. Posso orar? Deus e Pai, Deus toma cada coração, cada vida aqui, cada ouvinte, aqueles que estão em casa, Senhor. Que o Senhor possa acrescentar palavras, Deus, que o Senhor possa nos abençoar. Pois nós entendemos que o nosso dom é a necessidade do ambiente, Deus. E que o Senhor vai nos usar esses dias para pessoas muito próximas de nós. É o que eu creio, é o que eu espero, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Como dom é algo dado por Deus e manifestado no tempo que Ele deseja. Deixa eu repetir isso, que isso é importante. Ele é dado por Deus e manifestado no tempo que Ele deseja. É o dom. E o ministério, pastor, qual a diferença? O ministério é teu, Deus te dá, é teu 24 horas. Quais os 5 ministérios, pastor? Bem, o apóstolo, o mestre, o pastor, o evangelista e o profeta. É teu. Ele te dá, te concede. E o dom é dado por Ele e é manifestado no tempo que Ele deseja, que melhor lhe apraz. E como é que Ele faz para entender aqueles que necessitam talvez de palavra de conhecimento, para aqueles que necessitam de palavra de sabedoria? Na verdade, Ele não vai olhar para você. Ele vai olhar para quem você vai ser usado. Você está entendendo? Diga amém. Então não é para você que os olhos dele estão fitos. Os olhos estão fitos naquele que está necessitado, entendeu? Isso faz com que o teu dom seja a necessidade do ambiente. Você entendeu? E aí ele se manifesta. Ele olha e diz assim: tem alguém que necessita de operações de milagres, então eu vou usar esse que tem buscado, esse que tem clamado, esse que tem me pedido. É claro que eu quero ficar preso aqui nesses 9 dons, mas poderia citar outros, mas esses daqui são os que a gente vai tratar nessa mensagem. Então eu fico tentando imaginar dons. Deixa eu repetir, eu fico tentando imaginar dons. A ansiedade de vocês, claro que isso é utopia, em se manifestar na vida de alguém, para que o Pai seja glorificado. Deu para entender? Deu? E aí vocês estão aqui, mas estão ansiosas. Estenda a mão para cá, que elas vão sentir a presença de Deus aqui. E não vai ser nada forçado, nada forçoso. Vai ser baseado na presença. Deus, enche tuas filhas agora. Enche elas agora, em nome de Jesus. Isso, passa, meu Pai.
passa agora. Envia anjos, envia o teu Espírito e manifeste-se, Senhor, nesses dias. É o que eu te peço em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora você imagina os dons desejosos em achar alguém, Beatriz. E aí eu fico pensando que, se o texto diz: procurai com zelo os melhores dons, tem alguém à procura. Diga amém se você entendeu. Se tem alguém à procura, significa que quando o Pai olha do alto e se atenta à procura que estão fazendo, Ele vai disponibilizar. Pegou? Então os dons, eles estão prontos. Por quê? Porque tudo que Deus faz já está pronto, irmãos. Os dons estão prontos. Ele só precisa de um lugar. Ele só precisa de uma casa. Ele só precisa de alguém. Ele só precisa de alguém que creia. Ele só precisa de alguém que busque. Ele só precisa de alguém que se entregue. Ele só precisa de alguém que diga: Senhor, não quero que seja feita a minha vontade, sim a tua. Ele só precisa de alguém que diga assim: Deus, usa-me para alguém. Ele só precisa de alguém disponível. Se você está disponível, é contigo que o Senhor está falando. Alguém que esteja disposto, alguém que esqueça de si em prol de outros, alguém que não olhe a sua ferida. A Bíblia diz que existia uma multidão. Na verdade diz multidões, plural, ou seja, povos numerosos de lugares diferentes. E a Bíblia diz que Jesus está em cima do monte. Jesus está onde? E essas multidões levaram para lá os coxos, os paralíticos, os surdos, os cegos. Então entenda uma coisa: eles vão subir carregando consigo coxos, paralíticos, cegos. Tu entende a dificuldade que é conduzir um cego? Entendo, mas subir uma montanha, um monte. Agora vamos lá, e um paralítico? Pastor, mas tem aquela citação que os 4 amigos descem lá do telhado, arrancam o eirado e descem um paralítico. Eu estou falando de monte. Essa multidão, ela faz com que os discípulos de Cristo passem vergonha. Por quê, pastor? Porque eles não vão olhar para as suas próprias necessidades. Sabe o que essa multidão me ensina? Que o fato deles estarem sangrando. Por que sangrando, pastor? O fato deles estarem necessitados de um milagre fez com que eles esquecessem deles e fossem capazes de lembrar de alguém que precisava de um milagre maior do que o deles. Você está entendendo? Diga amém. Quando você cuida de pessoas e as conduzem ao reino, o Senhor se manifesta na tua vida. Eu quero hoje saber quantos estão dispostos aqui nesse lugar. Quantos estão dispostos aqui nesse lugar? Sabe, porque tem dons aqui, dons que estão prontos. Isso, prontos para se manifestar na tua vida. Prontos para dizer: pastor, eu preciso de uma palavra de conhecimento. Pastor, eu preciso do dom de curar. Pastor, eu preciso de uma palavra de sabedoria. Eu quero ser instrumento para alguém, irmãos. E aí, se você ainda não entendeu o que Deus quer fazer aqui entre nós, se você ainda não compreendeu, hoje é um dia que o céu se abre. Então, em nome de Jesus, não estamos presos aqui nesse teto, não estamos presos aqui num galpão com o teto rebaixado e com telhado. Você não está preso. Existe um Deus que quer se manifestar nesses dias. Está à procura de alguém disponível aí. Se você estiver disponível,
fiquei pensando assim, Deus, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Você sabe o que é a palavra de conhecimento? A palavra de conhecimento é aquela que a gente costuma dizer que são as letras brancas. É quando Deus te dá além do que está escrito. Palavra de conhecimento. Receber além do que está escrito. Há uma ciência, é claro, há uma exegese de texto que te dá além daquilo que está escrito. Você está entendendo? Diga amém. Você entende Deus te dando? Você compreende que existem pessoas hoje próximas de você que Deus quer usar a sua vida para elas. O Senhor quer usar você para que elas sejam curadas, porque o teu dom é a necessidade do ambiente. O teu dom é a necessidade do ambiente. Em nome de Jesus, o teu dom é a necessidade do ambiente. E eu vou dizer aqui, o ambiente hoje, a nova unção, ela precisa de palavra de conhecimento, ela precisa de palavra de sabedoria, ela precisa de fé, ela precisa de dons de curar, ela precisa de operações de milagres, ela precisa de profecias, ela precisa de discernimento de espírito. O que é isso, pastor? Espírito com letra minúscula. O que é isso? O que significa? Aqui não haverá nenhum outro espírito a não ser o espírito do nosso Pai. Você está entendendo? Espírito de confusão vai sair, espírito de fofoca vai sair, espírito de contenda não vai ficar. Deus está dizendo que o que vai prevalecer nesse ambiente é o Espírito Santo de Deus. Espírito de divisão não vai ficar, espírito de facção não vai ficar, espírito de rebelião não vai ficar, espírito contrário nenhum permanecerá. Por quê, pastor? Porque Deus vai dar discernimento de espíritos. Ou não vai ficar. Variedade de línguas e a capacidade de interpretá-las. Um avivamento, um grande avivamento. E aí o apóstolo Paulo, a igreja em Éfeso, lá no capítulo 13, o seu versículo de número 7, ele começa dizendo assim: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Quando você é tomado, quando você é cheio, quando você é pleno, o Senhor te coloca para pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Você está entendendo? Diga amém. Aí 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 14, o texto diz assim: não te faças negligente com o dom que há em ti. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: há um dom em ti. Isso, diga: um dom em ti. Não te faças negligente com o dom que há em ti, que foi como? Que te foi concedido mediante profecia, e foi dado com a imposição de mãos do presbitério. Então, um dia ungido, nunca mais tu perde essa unção, nunca mais tu perde essa unção.
pastor, tem Saul. Mas perdeu a unção? Perdeu? Davi diz: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Que negócio é esse? Não. Ei, caiu, quem cuida dele é o Senhor. Não se preocupa com isso não. Aquilo que Deus deu, primeiro que ele fala de coisas irrevogáveis e intransferíveis. Ele não é aquele que fica te dando e te tira, te dá e te tira, te dá e te tira. Para com essa mania de pensar num Deus. Jesus vai dizer: se você pedir, se por acaso seu filho te pedir pão, tu vai dar pedra? Claro que não. Agora imagina eu, Pai Celestial, o que eu tenho para a tua vida. Então não te faças negligente. Não pense que hoje os dons, que daqui a pouquinho vão descer, as meninas vão descer representando os dons, e vão passar nos corredores, vai passar no meio. Não pense que você foi esquecido, esquecida. Falei, Deus não esqueceu de você. Te trouxe hoje aqui para dizer a tua importância, para te mostrar a tua importância no reino. Então, por favor, não finja que não é com você. Pare de achar que é com outro, que passou teu tempo. Ei! O tempo dele não é o teu. E se tivesse passado o teu tempo, você poderia ter ido durante essa pandemia, como muitos foram. Se Deus te preservou, é porque Ele está te guardando, está te guardando. E porque, deixa eu repetir, Filipenses capítulo 1, versículo de número 5. Se Ele te guardou, é porque tem um fim proveitoso. Se Ele tem te guardado, é porque Ele quer fazer valer esse texto. Em nome de Jesus, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia, me ajuda, até agora, me ajuda, estou, vamos lá, estou. Ele vai completar aquilo que Ele começou. Aí 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Hoje é só texto, irmãos. Paulinha. 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 6, diz assim: por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, primeiro ele diz: não te faças negligente. Agora ele está dizendo: reavives, traga novamente, ressuscite, traga vida, se coloca disponível, e o Espírito vai te fazer acender de novo, irmãos. Deixa eu repetir, vai te fazer acender de novo, em nome de Jesus. Versículo seguinte, 7 e 8, diz assim: porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Verso número 8: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Está falando dele, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos meus sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Deus está te trazendo hoje aqui para mostrar para você que você não pode ser mais um no meio da multidão. Você entende? Vira no ouvido para quem está ao teu lado, diga assim: você não pode ser mais um no meio da multidão. Diz assim: espere a sua vez, pois a qualquer momento o teu nome vai soprar.
você precisa estar cheio. Você precisa estar transbordante. Sabe o que Deus está dizendo? Para de pegar as coisas santas e transformá-las em coisas banais. Ah, porque eu nasci assim, pastor. Eu fui criado lá, e onde eu fui criado, eu fui ensinado dessa maneira. Aí você cria um bloqueio. Sabe o que a Bíblia chama disso? De mente cauterizada. O Senhor está dizendo: nós estamos em plena transformação todos os dias. Todos os dias nós somos transformados de glória em glória, em nome de Jesus. Deus está dizendo para você: não é do jeito que você quer, não é da forma que você pensa, é da forma que o meu Espírito, que comanda a igreja, deseja. Você está entendendo? Romanos 5,17. Eu vou pulando aí alguns textos, tá? Romanos 5,17. O texto diz assim: se pela ofensa de um, e por meio de um só, reinou a morte, o primeiro homem, Adão, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus, o segundo homem. Deixa eu ler de novo. Se pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte. Imagina a morte reinando. Pedro vai dizer que nesse intervalo que Jesus morre, até o ponto que ele vai ressuscitar, ele desce ao inferno. Lá está tendo uma festa. Agora ele vai acabar com a festa lá no inferno. É o único dia em que as trevas, o ambiente de treva, de escuridão, de escuridade se tornou dia. Foi quando Jesus desceu no ambiente. Ele desce num ambiente sombrio, um ambiente tenebroso, um ambiente de morte. E ele vai virar e vai pegar a chave da morte. Ou seja, nem esse direito você vai ter da sua própria casa. Você está entendendo? Diga amém. Então, se pela ofensa de um só, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, repita assim: o meu Deus vive e reina para todo sempre. Repita comigo, diga, levanta a tua mão, levanta, principalmente você que outrora já serviu as entidades, sabe? Que dizia, te chamava de cavalo. Era assim que ele fazia lá em casa. Dizia: é cavalo porque eu monto. Ah, Deus foi como Ele te fez livre em nome de Jesus. Aonde era cinza, Ele colocou cor através do sangue. O sangue que não mancha, o sangue que purifica. Então, em nome de Jesus, receba isso hoje. Aonde era morte, Deus transformou em vida. Aonde era cativeiro, Ele deu liberdade. Ele te livrou do império das trevas. Se você crê, ofereça a Deus o melhor de suas palmas. Olha esse texto em Atos 10:45. Olha o texto. E os fiéis que eram da circuncisão e que vieram com Pedro até a casa de Cornélio, para tu entender essa história, admiraram-se. Olha o que o texto diz: porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. O que aconteceu no Pentecostes, no dia de Pentecostes, vai acontecer na casa de Cornélio, e precisa acontecer na sua casa, e precisa acontecer na sua vida, e precisa acontecer no teu ministério. E o dom do Espírito Santo, deixa eu liberar aqui: sejam tomados pelo Espírito Santo de Deus. Deixa eu melhorar isso: sejam possuídos pelo Espírito Santo de Deus.
Que não te faz cavalo, mas te faz livre. Por isso Jesus vai montar na jumentinha, porque quando ele monta na jumentinha, ele monta em cima. A representação do jumento é a iniquidade, e ele vai montar sobre a iniquidade na sua entrada triunfal em Jerusalém. E aqueles que lá estavam diziam: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Deus está te chamando. Deus está te chamando para um novo tempo ministerial da tua vida. Deixa eu falar, vou reforçar. Deus está te chamando para um novo tempo ministerial da tua vida. De viver o que tu nunca viveu, de sentir o que tu nunca sentiu, de ter intimidade da forma que tu nunca teve, de estar mais próximo. Você está dirigindo o teu carro, está falando em línguas estranhas. Você está na tua casa, o Espírito Santo vai te tomar. Você viveu o que você nunca viveu. Aí em Atos 8:20 é a conclusão de Simão Mágico. O texto diz, depois você vem nos versículos anteriores, que ele chega até o ponto de se converter e começa a acompanhar, se eu não me engano, Filipe. Ou seja, ele quer tentar entender como é que acontece quando os discípulos, os apóstolos colocam a mão no alto da cabeça de alguém, elas são tomadas pelo Espírito, cheias. E ele tenta então dizer assim: eu posso comprar isso, eu posso. Mas o que Deus tem na tua vida é tão nobre, é tão sublime, que dinheiro nenhum nesse mundo tem valor para comprar o que é divino. Você está entendendo? Aí Pedro responde para ele: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Que negócio é esse que tu acha que tu pode comprar? Tu não pode comprar. Aqui não tem esse negócio de comprar, não. Aqui não tem esse negócio de barganha. Aqui não tem esse negócio de vamos dar um jeitinho. Aqui, o Espírito hoje está falando com você, está dizendo assim: cuidado com as pequenas alianças. Cuidado, porque a aliança errada te leva para a perdição. Você está entendendo? Mas o meu coração está dizendo que é bom. O teu coração, Provérbios 16, querido, Provérbios 16, versículo de número 1, te mostra que negócio é esse. Diga assim: eu não serei conduzido pelo meu coração. O homem, leia comigo: o coração pode, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Versículo 2, vai, todos, me ajuda, vai, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. 3, só, vai, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Em nome de Jesus, Deus está dizendo: sustenta a aliança que tu tem comigo. Faz a manutenção da aliança, entendeu, Alex? Faz a manutenção da aliança que você tem comigo. Deixa eu melhorar: não quebre a aliança que você tem comigo. Diga amém por isso. Não quebre jamais. Aí no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. É muito texto hoje, né, irmãos? Não é comum eu trabalhar desse jeito, mas hoje eu estou num sermão temático com vários textos. João 4,10, replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele está falando aqui com a samaritana. Se tu soubesse, se tu conhecesse o dom de Deus, claro que a narrativa desse texto está falando de dons que o homem é capaz de conhecer, uma vez que o busque.
Se você conhecera, se você soubesse, se você entendesse, se você, não toca não, se você pudesse imaginar, você ia entender a canção. Eu falei, não toca não, né? Se tu soubesse. Oh, se você pudesse imaginar. Se eu pudesse imaginar como iria ser lado a lado junto a você, se eu pudesse. Se eu pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por tua glória, o que eu irei sentir, eu não sei segurança, os seus braços. De joelhos vou ficar. Será que eu canto? Eu não vou poder. Se eu pudesse imaginar no dia em que chegar, te adorar, se eu pudesse imaginar, prostrado aos seus pés, te tocar, Jesus, te ver além da fé. Pudesse imaginar, se eu pudesse imaginar, rodeado por tua glória, o que eu irei sentir, eu não sei se vou dançar, os seus braços vão cair, mas eu sei que em tua presença os joelhos vão ficar. Será que eu canto? Aleluia. Eu não vou poder falar se eu pudesse imaginar. Se eu pudesse imaginar, rodeado por tua glória, o que eu irei sentir, eu não sei se vou lançar, como seus braços vão cair, mas eu sei que tua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto? Aleluia. Oh, oh, oh. Se eu pudesse
meus braços vão cair, mas eu sei que tua presença de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou? Se eu puder. É um só Senhor. Palavra de sabedoria seja usada. Palavra de conhecimento seja usada. Fé seja usada. Aleluia. Operações de milagres seja usada, seja instrumento para a vida de alguém. Dons de cura seja usada. Vem. Aleluia. Profecia seja usada. Estranhas seja usada. A interpretação de línguas seja usada. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim. Que era linda assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era linda assim. O meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. 1 Pedro capítulo 4 versículo 10. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Deixa eu ler de novo. Servir uns aos outros conforme o dom que recebeu. Você recebeu um dom. Você recebeu um dom. Em nome de Jesus. Servir uns aos outros. O que o texto está dizendo é que o que Deus te deu não é para você, é para alguém. O que Deus te deu é para alguém, em nome de Jesus. Aleluia. Tiago capítulo 1 versículo 17. O texto diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É Ele quem dá. Nós somos os receptores para a manifestação da sua glória na vida de alguém. Então Deus quer te usar para alguém nesses dias. Deixa eu repetir, Deus quer te usar para alguém nesses dias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Romanos 1:11, na Nova Tradução.
Isso. Romanos 1, 11 e 12. Aleluia. Pagou tudo aqui. Foi, voltou. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês, para fortalecê-los. Essas bênçãos, deixa lá que eu volto no 12 daqui a pouquinho. Deixa no 11 que eu vou pro 12. Essas bênçãos são dons. Ele virando aos Romanos, diz o apóstolo Paulo, dizendo: pois eu quero muito vê-las, a fim de repartir dons espirituais com vocês, para fortalecê-los. Versículo 12 diz assim, quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Então Deus está falando a respeito aqui, o apóstolo Paulo está falando de compartilhamento. Quando você chega em alguém que está completamente vazio, essa pessoa, você divide parte do azeite que está sobre a sua vida, e essa pessoa já não sai vazia do ambiente. Diga amém por isso. Então, mais uma vez, vira para alguém do teu lado e diga assim: Deus quer te usar para alguém nesses dias. Prometo, o último texto, 1 Coríntios 1, versículo 4. 1 Coríntios, capítulo 1, no versículo 4. Diz assim: sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Versículo 7, último: de maneira que não vos falte nenhum dom. Entenda bem, nesse texto o apóstolo Paulo está falando com a igreja em Corinto. Diga amém se você entendeu. E eu tomo posse desse texto para nova unção. Volta lá o versículo 4, para a gente terminar no 7. Termino agora. Sempre dou graças ao meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando-vos a revelação do nosso Senhor Jesus. Você está entendendo? Diga amém. Nova unção, não pode faltar nenhum dom. A cada culto tem que ter palavra de sabedoria. Cadê a palavra de sabedoria? A cada culto tem que ter palavra de conhecimento. Vem palavra de conhecimento. A cada culto tem que ter dons para curar. A cada culto tem que ter fé. Tem que ter fé. Para cada culto aqui nesse lugar, irmãos, tem que ter operações de milagres. Para cada culto aqui nesse lugar tem que ter profecia. Para cada culto tem que ter discernimento de espírito. Para cada culto nesse lugar tem que ter variação de línguas. Para cada culto nesse lugar tem que ter interpretação de línguas, de maneira que não vos falte nenhum dom. Só que essa manifestação que você está vendo precisa acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família, no meio dos teus e na tua igreja. O apelo é simples. E se você estiver disponível, vai vir à frente? Não. Eu quero que você possa levantar seus dois braços aí. E diga: eu estou disponível. O pessoal da técnica aí em cima, da luz. Aleluia.
Diga: eu estou disponível. E o Senhor vai se manifestar através da sua vida para alguém. Da sua vida para alguém. Não há nome mais doce, não há nome mais santo, Aleluia! não há nome mais digno, Jesus. Aleluia! Toda a terra estremece e os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra estremece e os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Tu tens o nome sobre todo nome, diga! Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome no céu. Tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome, tu tens o nome sobre todo nome no céu. Jesus, não há nome mais doce, não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra estremece e os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Aplauda a Deus, Jesus. Não há nome mais santo, não há nome mais digno, Jesus. Toda a terra estremece e os joelhos se dobram e os anjos se curvam. Profeticamente 9 de uniforme, segunda 9 de uniforme, terça 9 de uniforme. O teu dom é a necessidade do ambiente. Senta um pouquinho, por favor.